Olá pessoal, essa é a nossa aula 11, tema B. Vamos conhecer os princípios básicos dos sistemas hidráulicos. Bom, a transmissão de energia pode ser feita de seguintes formas: usando mecânica, parte elétrica e fluídica. No nosso caso, então, pneumática e hidráulica. A palavra hidráulica vem do grego hidro, né, água, que estuda as características e os usos dos fluidos sob pressão. Questão de perda de carga. É o atrito entre as partículas do fluido em movimento que vai dissipando energia na forma de calor. Então, o sistema perde energia, tem uma redução de pressão. E depende do quê? Do comprimento da tubulação, da rugosidade interna da tubulação, do número de derivações e curvas, do diâmetro da tubulação e da velocidade do fluxo. A gente pode fazer um paralelo aqui com sistemas elétricos. Por exemplo, um sistema elétrico, quanto mais comprida for a fiação, maior vai ser a perda de energia, que vai ter mais resistência. O que é a rugosidade interna da tubulação? A resistência específica do material da fiação. Número de derivações e curvas. Toda vez que você faz uma junção, mesmo que seja por solda, uma junção mecânica, existe uma resistência nessa junção. Então você vai ter pequenas perdas. O diâmetro da tubulação. Quanto mais fina a tubulação, mais difícil do fluido passar. Mesma coisa acontece com o fio. Quanto mais fino o fio, maior a resistência de comprimento. E a velocidade do fluxo. Quanto maior a corrente circulando na fiação, maior vai ser a perda, porque maior vai ser a diferença de tensão por causa das resistências. Então é um perfeito paralelo entre a perda de carga por resistências no circuito elétrico e por perda de carga fluídica. Perdas localizadas ocorrem normalmente em curvas, nas válvulas, nas derivações, nas conexões. Então, por exemplo, fazer curvas muito fechadas, as partículas de óleo vão se chocar uma com a outra com a parede do tubo. Então, isso gera maiores perdas. Então, quanto mais suaves forem as curvas, mais adequado fica, menos perda vai gerar. Mas em muitos casos não é possível. A gente tem que ter curvas pequenas, fechadas. Então, você acaba tendo perdas, não tem jeito. E as perdas distribuídas ocorrem ao longo da tubulação. Temos nessa figurinha aí, ilustrando que tem a pressão 1 do lado esquerdo. Conforme o fluido vai se percorrendo a tubulação toda, você tem uma pressão 2 menor do lado direito. Esses tubos verticais vão mostrando que a pressão vai caindo conforme o comprimento vai sendo cada vez maior. Bom, o que é pressão? Vamos lembrar disso. É a força exercida por unidade de superfície. As unidades que a gente costuma trabalhar são quais? kgf por centímetro quadrado, atmosferas, bar, psi, newton por metro quadrado, que é o nosso Pascal. O que é psi mesmo? Pound per square inch, ou libra-força por polegada quadrada, que pode ser escrito também como libra-força por polegada quadrada. Então tem essas relações, uma atmosfera, aproximadamente 1 kgf por centímetro quadrado, aproximadamente 1 bar, aproximadamente 14,7 psi, 0,1 megapascal e assim por diante. Lei de Pascal. A pressão exercida em um ponto qualquer de um líquido estático é a mesma em todas as direções e exerce forças iguais em áreas iguais. Temos aqui então um recipiente fechado, com um êmbolo em cima, onde está sendo aplicada uma força. Você aplicou força, o fluido vermelho aí dentro vai estar sob uma pressão P, e toda a força vai ser aplicada em todas as direções e em todos os sentidos. A gente tem nossa equação, que a pressão é a força sobre a área. Então, através dessa lei de Pascal, a gente tem o seguinte exemplo numérico bem simplesinho. Se a nossa força aplicada é de 20 kgf e a área daquele êmbolo de 10 centímetros quadrados, então a pressão vai ser qual? Fácil. Pressão vai ser força sobre a área, 20 sobre 10, 2 kgf por centímetro quadrado. Então essa é a pressão em todo o líquido. Ou seja, em cada centímetro quadrado da tubulação, das paredes, está sendo aplicada uma pressão de 2 kgf. É o que está escrito aí. Em cada centímetro quadrado do recipiente, atua uma força de 2 kgf. Então, se o fundo do recipiente possui 40 centímetros quadrados, então está submetido a qual força? Bom, se é por centímetro quadrado eu tenho 2 e o fundo tem 40, fica fácil de descobrir que o fundo todo vai ter uma força de 80 kgf.
princípio da prensa e do elevador hidráulicos. A pressão em dois recipientes comunicados por um duto é a mesma. Temos aí então essa figurinha ilustrando isso. Tem um duto conectando as duas tubulações verticais. Quando você aplica uma força F1 na esquerda, a pressão vai ser transmitida fluidicamente para o lado direito. E o êmbolo 2 vai exercer uma força 2. Então, a pressão é a mesma para os dois. Então, a força 1 sobre a área 1 vai ser igual à força 2 sobre a área 2. Então, esse princípio que foi enunciado por Pascal, que levou ao desenvolvimento da primeira prensa hidráulica, lá no início da Revolução Industrial, e fez toda a diferença. Temos, então, o princípio do elevador hidráulico. Como é que vai ser esse exemplo? Temos uma tubulação com 1 cm² de área, do lado esquerdo. Ela se conecta com a outra tubulação, outro cilindro, com 10 cm² do lado direito. Então a equação é essa, pressão é a força 1 sobre a área 1, força 2 sobre a área 2. Então se eu aplicar uma força de 10 kgf na minha área 1, eu vou ter qual pressão no sistema hidráulico? Ou seja, o nosso fluido vermelho vai ter que pressão? Força sobre a área, 10 sobre 1, a pressão vai ser de 10 kgf por centímetro quadrado. Muito bem, qual que vai ser a força 2 na saída? Bom, eu tenho uma pressão de 10 kgf por centímetro quadrado, minha área tem 10 centímetros quadrados, então 10 vezes 10, a minha força 2 ali vai ser de 100 kgf. Então, com uma força pequena, eu consigo fazer uma força grande. Então, eu vou aplicar uma força pequena de um lado e fazer a elevação de uma carga pesada do outro. Aqui a multiplicação foi de 10. As forças, então, são proporcionais às áreas dos pistões. Então, lembrando Lavoisier, na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Então, a gente tem um ganho de força, mas deve ter uma perda em alguma coisa. Então, conservação da energia, você vai perder alguma coisa em algum lugar. O que se ganha em relação à força tem que ser sacrificado em distância ou velocidade. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Se eu deslocar o meu êmbolo da esquerda em 10 centímetros, qual o volume de fluido que eu fui deslocando nesse movimento? Bom, o volume vai ser a área vezes o comprimento, 10 centímetros cúbicos. E 10 centímetros cúbicos à direita faz com que a minha carga seja elevada em quanto? X. E X vai ser 1 centímetro apenas. Ou seja, eu ganhei muita força, mas perdi muito deslocamento. É a mesma questão, por exemplo, de marcha de bicicleta ou marcha de carro. Você tem marcha que é forte e lenta, e marcha veloz e fraca. Então você ganha num sentido e perde em outro sempre. Vamos conhecer um pouquinho mais o elevador hidráulico fazendo outro exemplo. Lá foram dadas as áreas, a gente viu então que as forças são proporcionais às áreas. Aqui não vai ser dada a área, vai ser dado o diâmetro. Então é só prestar atenção nisso. A pressão que vai surgir é a força 1 sobre a área 1 que será aplicada no êmbolo de diâmetro D. Então a pressão vai ser força 1 sobre πd ao quadrado sobre 4. Ótimo. A força 2 vai ser a área 2 vezes a mesma pressão P. A pressão é transmitida de um lado para o outro. Então a gente tem que a força 2 vai ser π 4d ao quadrado sobre 4 vezes a pressão. Então fazendo as contas vai dar π 16d ao quadrado vezes P dividido por 4. Então, fazendo a divisão de 16 por 4, a força 2 é π vezes 4 vezes d ao quadrado vezes a pressão P, que na primeira equação foi aquela ali. Então, substituindo uma por outra, resulta aqui, que a gente vai cortar π com π, d ao quadrado com d ao quadrado, vai resultar, então, que a força 2 é 16 vezes a força 1. Então, como aqui nós estamos trabalhando apenas com a dimensão de diâmetro, eu tenho d e 4d, a dimensão de diâmetro transformada em área eleva ao quadrado, por isso a gente tem 16 vezes a força F1. Se eu aplicar 10 kg no lugar, vou ter 160 do outro lado. Então, vai ver que a relação realmente é de ampliação de força muito grande. Já vimos que, devido à propagação da pressão dentro de um sistema hidráulico fechado, podemos transmitir uma força. No caso de duas áreas de atuação iguais, isto é, com diâmetros iguais de êmbolos, a força ativa à esquerda é igual à da direita. Com pesos iguais, temos um equilíbrio de forças no caso do nosso teste.
Porém, sendo a relação das áreas dos êmbolos 1/3, precisamos triplicar a carga do lado direito para, deste modo, manter o equilíbrio do sistema. Portanto, num sistema hidráulico, a força pode ser dividida ou multiplicada. O mesmo conceito aplica-se para o curso. Temos aqui nos dois cilindros as mesmas áreas de êmbolos. Descendo o êmbolo esquerdo até um certo ponto, o êmbolo direito sobe pelo mesmo valor. Tendo o êmbolo direito, porém, uma área 3 vezes maior que o esquerdo, este último percorrerá apenas 1/3 do curso percorrido pelo cilindro esquerdo. Desta forma, podem ser movidas grandes massas com um esforço relativamente pequeno, como no caso de um macaco hidráulico. Em um lado, força pequena e curso grande. No lado oposto, carga grande e curso pequeno. Muito bem. Então vamos ver com mais detalhes esse macaco hidráulico. Esse elevador hidráulico, esse esqueminha muito visto na literatura, né? Você tem então uma manivela de um lado, que vai movimentar um êmbolo, e no outro lado vai ser um outro êmbolo levantando a carga. A visão de um equipamento desse tipo. Ótimo. Vamos entender melhor como é que funciona isso. Então, quando eu faço força para baixo no manípulo, eu vou aplicar uma força, F1, que vai gerar uma pressão no fluido. O manípulo vai descer, vai forçar o fluido. Então, essa pressão vai fazer com que aconteça uma força 2 do outro lado. Eu elevo minha carga. O movimento foi bem exagerado aqui, mas só para chamar a atenção. Então, a nossa bomba, por enquanto, é só o manípulo. Mas o que acontece se eu soltar o manípulo? Bom, a minha carga, que está do lado direito, vai forçar o êmbolo para baixo, o fluido vai retornar e vai fazer com que o manípulo sobe de novo. Ou seja, eu só consigo fazer uma movimentação para baixo, que vai suspender muito pouco a minha carga, e se eu solto ele, a carga faz força ao contrário e devolve o manípulo para cima. Então, o que eu tenho que fazer? Acrescentar uma válvula de retenção, nesse caso com mola. Ou seja, eu não posso deixar que o óleo volte, senão a minha carga desce. Então o que acontece? Quando a carga tenta fazer força com o óleo para cá, a válvula de retenção não permite que o óleo retorne. Excelente. Então quando eu faço força para baixo, o óleo vai ser deslocado, vai abrir a minha válvula de retenção, vai passar por ela, e vai forçar minha carga para cima. Ótimo. E quando eu parar de fazer força, o fluido tentar voltar, ele vai travar a válvula. Então a nossa bomba ganhou, além do manípulo, uma válvula de retenção. Só que acontece o seguinte. Se eu tento puxar o manípulo para cima, eu não consigo puxar. Por quê? A válvula de retenção está fechada, eu não consigo fazer com que óleo ocupe aquele lugar, então se eu conseguir fazer a força para cima, eu criaria um vácuo entre a superfície do óleo e a parte de baixo do manípulo, eu não consigo puxar meu manípulo. Então faltou alguma coisa aí. Eu não consigo puxar ele. Então o que vai acontecer? A gente vai ter que acrescentar um reservatório. E, obviamente, um respiro, senão eu vou bombeando óleo para o meu equipamento, está criando um vácuo no reservatório. Então tem que ser preenchido com ar ali. Então, agora sim ficou mais fácil. Então o que vai acontecer quando eu faço força para baixo no manípulo? Faço força, ele vai tentar deslocar o óleo para a carga, só que ele vai fazer força empurrando a válvula de retenção ou ele vai fluir livremente para o reservatório? Pela lei do menor esforço, ele vai fluir livremente para o reservatório. Ele não vai querer fazer força. Então, eu não posso fazer com que o fluido retorne para o reservatório. Isso não pode acontecer. Então, preciso de mais uma válvula de retenção. Agora sim, quando eu faço, a minha bomba ganhou duas válvulas, né? Quando eu faço força para baixo, o óleo não consegue voltar para o reservatório, então ele vai livremente para frente, empurrando a carga para cima. E quando eu puxo o manípulo para cima, o que acontece? O óleo não consegue vir mais da carga, mas ele consegue vir do reservatório. Então, a cada movimento do manípulo, eu consigo sugar um pouco do reservatório e quando eu abaixo, eu empurro para a carga. Levanto o manípulo, puxo o óleo do reservatório, abaixo o manípulo, empurro ele para a carga. Então, a cada movimento, eu subo um pouquinho a carga. Foi como a gente viu no vídeo anterior, a pessoa movimentando o macaco hidráulico.
Você faz um movimento lá de 50, 80 centímetros de curso e a carga sobe uns 2, 3 centímetros. Você tem uma força pequena em um curso grande para fazer uma força grande num curso pequeno. Muito bem, mas será que está completo nosso elevador hidráulico? Como é que eu desço a carga? Para onde que o óleo que está sobre a força F2 vai quando eu quero descer? Não tem nenhum caminho possível aqui. Então tem que acrescentar um caminho. Então observe que esse caminho tem uma válvula aqui do lado esquerdo inferior, está fechada. Então quando eu faço o movimento de subir a minha carga, o óleo não consegue voltar para o reservatório. Então a minha carga tem que subir. Mas quando eu abrir aquela válvula, o óleo consegue ir pela própria força da carga, empurrando o êmbolo para baixo, ele retorna livremente para o reservatório. Então, quem já mexeu num macaco hidráulico daquele tipo, sabe que tem uma válvulazinha perto do manípulo, quando você abre, você deixa a carga descer. Bom, então a gente acabou de conhecer a válvula de retenção com mola, cujo símbolo é esse. Existe também a válvula de retenção sem mola, que é só a pressão do fluido que mantém ela fechada. Você vem o fluido do outro lado, ele abre. É equivalente a um diodo nos circuitos elétricos. Existe a válvula de retenção pilotada. Então você tem esse quadrado tracejado com uma linha de pilotagem. Então o que acontece? Esse piloto força a abertura da válvula. Mesmo que eu tenha pressão do lado esquerdo, forçando o fechamento, ela vai acabar abrindo. Então o piloto é usado para abrir a válvula mesmo com pressão contrária. E temos o inverso também. Eu tenho a válvula de retenção pilotada, que mesmo que o fluido tenha vindo da direita para a esquerda, eu consigo manter ela fechada, mesmo com a pressão contrária. Então o piloto é usado para fechar a válvula, mesmo com pressão. Eu tenho uma válvula que tem os dois pilotos. Então eu posso controlar se ela vai abrir ou se ela vai fechar, mesmo tendo pressões contrárias. Então são vários tipos de válvula de retenção. Está escrito aí. Bom, como é que é fisicamente os símbolos, né? Já vimos os 5. Só para fazer um overview aqui. Nós temos fisicamente elas com essas aparências, a parte interna delas, onde a gente vê realmente tem uma esferinha, um assento cônico e a mola. Externamente pode ter várias aparências, então aquilo lá da mola, da esfera ou do assento cônico está dentro dessas válvulas. Válvulas de bloqueio permitem o fluxo de óleo num sentido e bloqueiam-no em sentido contrário. Com as válvulas de retorno de assento, consegue-se uma vedação melhor quando bloqueamos o fluxo de óleo. Neste caso, a válvula de retenção permanece fechada pela ação da mola. Quando o óleo começa a escoar no sentido indicado, o cone é pressionado contra a mola, deslocando-se do assento e liberando a passagem do óleo. Havendo fluxo em sentido contrário, este é bloqueado. Uma válvula de retenção pode ter a função de manter a posição de uma carga. Isto quer dizer que perdas com vazamentos internos não influem na posição do cilindro. Se, por exemplo, uma plataforma for elevada, a válvula de retenção assegura que o cilindro não recue aos poucos devido a vazamentos. Para que o cilindro recue, o bloqueio gerado pela válvula de retenção deve ser eliminado. No caso de uma válvula de retenção pilotada, temos a função normal de retenção, ou seja, o fluxo é bloqueado em uma direção. Necessitando-se eliminar esse bloqueio, deslocamos a esfera do assento, permitindo assim a passagem do óleo. Esse desbloqueio é feito hidraulicamente, através de pilotagem. A gente observa pela sua figura que onde foi feita a pilotagem, a área de atuação é bem grande para realmente conseguir fazer força muito maior do que a força sendo feita na esfera. Também temos a multiplicação da pressão.
Então temos aqui uma tubulação com diâmetro inicial à esquerda, que diminui com o diâmetro à direita. E temos uma espécie de um êmbolo na parte central, que conecta as duas tubulações cilíndricas. Então vou ter um fluido desse lado de cá e um fluido do lado de lá. Então eu tenho uma área 1 maior e uma área 2, nesse exemplo para só ficar fácil de fazer cálculo, que seria metade da área 1. Então se eu aplicar a pressão P1 desse lado, qual seria a pressão P2 do lado de lá, sabendo que esse meu componente central vai fazer uma força na direção da direita, no valor F1. Então, a gente sabe que pressão é força sobre área, então a força 1 vai ser pressão 1 vezes a área 1. Simples. A pressão 2 é o quê? A força 1 sobre a área 2. Então, transformando para cá, a pressão 2 vai ser pressão 1 vezes a área 1 dividido pela área 2. Bom, a gente sabe que nesse exemplo a área 1 é 2 vezes a área 2. Vamos substituir. Substituindo, corta a área 2 com a área 2. Resulta que a pressão 2 é 2 vezes a pressão 1. Ou seja, eu posso ter em alguns sistemas necessidade de ter uma pressão maior em parte do sistema. Não preciso ter uma outra bomba gerando uma outra pressão, certo? Eu posso ter uma bomba só e esse circuito vai multiplicar a pressão por valor que eu preciso. Então, a relação de áreas me gera uma pressão maior, várias vezes maior. Nós vamos ver um vídeo agora que vai exemplificar justamente isso. Então, o óleo está entrando aqui por baixo, passando por um manômetro, e sai do manômetro, entra no atuador, na parte do êmbolo, e vai forçar o êmbolo a se movimentar. Só que do lado da direita, o óleo que sairia do lado da haste está entrando no outro manômetro, e desse manômetro não está saindo nada, ou seja, não está circulando o óleo. Então, quando eu faço pressão do lado esquerdo, o lado direito não consegue tirar o óleo e não vai se movimentar. A gente vai conseguir ver que pela compressibilidade do óleo tem uma pequena movimentação do atuador, a haste do atuador, mas é assim quase desprezível. Então o que vai acontecer? O óleo vai entrar do lado esquerdo, fazer uma força numa área grande, e do lado direito eu tenho uma área menor, porque a haste ocupa um volume, então a área é menor, e por área ser menor eu vou multiplicar a força que está na esquerda. Então, no vídeo o cara vai aplicar uma força de 50 bar, que vai ser medida por esse primeiro manômetro. E do lado direito a gente vai ver que a força vai dar 90 bar. Por que não é o dobro? Porque o cilindro, nesse caso, o cilindro real, não tem uma relação de áreas de 2 para 1. Quase isso. Também a pressão pode ser multiplicada em sistemas hidráulicos. Nosso exemplo mostra uma pressão de 50 bar exercida sobre o lado esquerdo do cilindro. Isto resulta numa força que naturalmente também atua do lado direito. Porém, só temos a metade da área do êmbolo, o que resultará em aproximadamente o dobro da pressão na câmara direita, isto é, 90 bar. 50 à esquerda, 90 à direita. Na prática, a relação de transmissão da pressão somente é aplicada quando se necessita de pressões altas em pontos isolados. Por exemplo, no caso deste cilindro. Desta forma, os custos elevados da instalação de alta pressão podem ser eliminados. Muito bem, ficou mais claro ainda. Então, pessoal, esses foram os conceitos iniciais que eu queria apresentar. Até mais!